Salve nação corintiana, aqui é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, ontem teve o jogo treino, né, do Corinthians contra a Portuguesa. Como vocês podem ver aí a escalação, começou com o Cássio, o Caetano, no lugar, querendo ou não, do Murilo, né, porque ele estava com inflamação na garganta, o Gil, o Fagner pela direita, porque querendo ou não, Mendes está na seleção uruguaia, o Matheus Bidu na esquerda, Rony no meio, Fausto Vera, né, volantes, o Juan Oliveira, querendo ou não, boa escalação, Guilherme Biro também, só que na direita, o Roger Guedes na esquerda e o Yuri Alberto lá em cima, né, no centroavante. Então, tipo assim, o time ficou bem leve, foi bem interessante. Aí no primeiro tempo fez 1-0, o gol do Yuri Alberto, né? Ainda bem que conseguiu fazer, e passe de Biro. Então, tipo assim, o primeiro tempo foi bom. O segundo, o Adson, o próprio Pedro cruzou e aí a bola acabou sobrando pro próprio Adson, e aí ele matou no peito e meteu de bicicleta no gol. Fez um bonito gol, né? Tudo bem que é jogo treino, né? Mas ele tem que fazer isso aí realmente valendo mesmo, né? Mas assim, tirando isso, o jogo foi bom. O Corinthians havia jogado com a Portuguesa no começo do ano, pelo Campeonato Paulista, e o jogo foi um dos piores, né? Foi 0-0 o jogo, foi em Brasília, e foi uma porcaria aquele jogo, né? Acho que foi o pior jogo. Só não foi tão pior porque ainda teve o Del Valle, mas enfim. Então, assim, é bom pro Corinthians, né? Esperamos que o Corinthians possa agora, dia 21, contra o Santos, clássico lá na Vila, né? Corinthians consiga ganhar do Santos. E vamos ver, né? Torcer aí para que dê tudo certo. Então, vocês fiquem aí com o treino. Muito bom, dá bastante confiança, né? Acho que essa vitória nesse amistoso, acho que premia toda essa semana aí de grande trabalho. O professor tem passado pra gente também, todo o nosso staff tem nos dado esse grande suporte. Então, acho que a semana foi muito premiada aí com essa grande vitória. E agora, quarta-feira, a gente tem um grande jogo aí. Vamos descansar amanhã e vamos seguir firme nessa batalha. Com certeza, ajuda a gente bastante. A gente sabe que a semana foi muito forte, a gente trabalhou muito intensamente e esse jogo aí serviu para finalizar a nossa preparação, serviu para mostrar que a gente está pronto. A gente fez um bom treino, boa semana. Agora é continuar firme, que tem muito campeonato pela frente. Agora a gente vai mostrar aí agora para Fiel que teve um lance muito bonito, né? Um gol, domínio, e ali era um recurso que você tinha, né? Muita habilidade para fazer um gol daquele, né? Fui feliz ali, né? Mas o mais importante que o gol é nosso trabalho, que foi muito bom. Como eu falei, seguir em busca dos nossos objetivos. Corinthians! Bom, o Corinthians precisa fazer caixa, né? E a projeção do Corinthians é faturar 100 milhões
nesse ano em vendas de atletas. Querendo ou não, o Corinthians até agora ele faturou 16 milhões, que é do Piton, vendido ao Vasco, e do Mantuan. Só que assim, o Mantuan a gente não sabe o quanto o Corinthians ganhou. Porque especula-se que são 3 milhões de euros, que dá 16 milhões de reais, mas assim, não tem certeza. Então, querendo ou não, os possíveis, né, querendo ou não, que estão em evidência, os jogadores que estão em evidência são 5. É o Rony, o Murilo, o Fausto Vera, o Yuri Alberto e o próprio Adson. Então, esses jogadores são os que estão... Tem 2 que estão sendo monitorados, né? Que é o Yuri Alberto, quer dizer, 2 não, 3. Yuri Alberto, Murilo e o próprio Fausto Vera, eles estão sendo monitorados. Então, é bem capaz que nessa janela de transferência da Europa aí, pelo menos uns 3 saiam, né? Então, vamos ver aí. Se for bom para o Corinthians, que vá logo, né? Principalmente o Yuri Alberto. Yuri Alberto, pelo amor de Deus, cara, gastou muito. E se mandarem uma bolada, é melhor já mandar o cara, porque, sei lá, tá demorando muito para vingar. Então, é melhor se livrar do cara antes que o Corinthians perca mais dinheiro. Mais do que já perdeu, né? Mas enfim. Falando no caso do Will Dantas. Bom, o Corinthians procurou o empresário, né, do Pedrinho, que deve mais de 40 milhões de reais a ele na venda do Pedrinho, né, porque ele tinha 30%, o Corinthians tinha 70%. Aí recebeu lá arrumou um fundo lá para pegar o dinheiro adiantado europeu, e aí o Corinthians simplesmente não pagou os 30% do próprio empresário. E aí foi, querendo ou não, vai comendo juros, e aí chegou a essa bolada de dinheiro. Mas enfim, agora parece que o seu Duílio tomou vergonha na cara, né? Tá começando a pagar as dívidas. Pelo menos assim, semana passada já foram 2 dívidas. Tá se encaminhando para mais 2 e agora mais essa do Will Dantas. Então, querendo ou não, isso é bom para o clube. E vamos esperar que ele resolva o mais rápido possível, né? Na época ele tinha vendido por 18 milhões de euros, que deu 100 e poucos milhões, mas enfim, vamos ver, né? Ontem o Lucas Beleze, que era do Corinthians, e ele teve contrato até 2022, o ano passado, e aí o Corinthians não renovou, e aí ele ficou livre no mercado. E aí ontem o Atlético Paranaense acabou contratando o jogador. Até o staff dele colocou em redes sociais a contratação e tal. E só que assim, o Corinthians tem 30% desse jogador ainda, mesmo não tendo nada com o Corinthians, nenhum vínculo, né, com o Corinthians. O Corinthians tem 30% porque é formador do atleta. E na cláusula, no primeiro contrato profissional, eles assinaram. Então, querendo ou não, o Corinthians tem 30%, já falou com o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense vai repassar os 30% para o Corinthians. Tirando isso, esse jogador, ele simplesmente foi o jogador mais jovem a vestir a camisa do Timão, com 16 anos. Foi até um pouco antes do Jô. Mas enfim. Corinthians! De acordo com o site SofaScore, que é um site de dados e estatísticas de clubes pelo mundo, jogadores e tudo mais, ele apontou os melhores jogadores que batem de longa distância. E aí em primeiro tá Messi e em segundo Matias Rojas. É isso mesmo, pessoal. Matias Rojas foi considerado o segundo melhor batedor de longa distância. Ele tem 8 tentos e o Messi tem 12. Então, isso de 2022 e 2023. Então é assim, querendo ou não, esse paraguaio ele já vai chegar no Corinthians com muita moral, com muitas assim estatísticas
altas, porque querendo ou não, ele fez bastante gol nessa atual temporada do Racing. Na passada ele também fez bastante gol. E assim, tem outras características dele muito boas, que a própria armação mesmo do time, na questão de garra, que ele toma muita, assim, querendo ou não, ele toma muita bola do adversário. Ele é um jogador assim, aguerrido, e ele tem muita técnica, e bater na bola não precisa nem falar, né? Não precisa nem comentar, porque deu para ver aí nos jogos. O próprio jogo contra o Flamengo mesmo, ele fez um golaço, só não fez outro de fora da área, mas a bola passou rente à trave. E a gente vai esperar ele aí a partir do dia 3 de julho. E vamos ver se a documentação fica pronta para o jogo da Copa do Brasil, né? Que vai ser dia 5. Vai ser lá em Minas Gerais, então esperamos que ele já esteja com a documentação já tudo preparada para poder já utilizar ele, porque realmente, se ele vai entrar no time, ele vai continuar. Ele vai ser titular, óbvio que ele vai ser titular. E aí vamos esperar aí para desempenhar um bom futebol. Tirando essa parte, teve, querendo ou não, o Paraguai, né? O jogo do Paraguai, aí a data FIFA. E aí o Balbuena, ele havia sido convocado. E o próprio Matias Rojas também. E aí quem fez o gol, aí você imagina, Matias Rojas, não, Balbuena. Pois é, o cara que está afastado do Corinthians foi lá e fez um dos gols da vitória de 2-0. Então, assim, é cômico isso, né? O jogador, ele fica no Corinthians, ele não presta pro Corinthians. Ele sai do Corinthians, ele faz gol nos outros times, ainda é capaz de fazer gol contra o Corinthians. Mas aí você vê a disposição, né, do jogador, porque assim, ele não joga, ele, querendo ou não, foi titular lá no Paraguai, tudo bem, você fala, não tem jogadores que é igual a ele, não sei o que, mas, cara, o cara joga bem quando vai pra seleção. E aqui, o outro também é o próprio Mendes, ele foi lá pro Uruguai, com certeza ele vai jogar bem, óbvio, né? E assim, eu acho que ele também podia ter um pouquinho mais de gratidão, né? Porque até aqui ele não havia sido convocado. Ele veio ser convocado agora. Por quê? Por estar no Corinthians. Porque enquanto ele estava lá no Sul emprestado, ninguém lembrava dele e ninguém lembrou dele. Até a própria seleção lá não lembrou ele. Porque senão havia convocado ele. Mas enfim, são essas as notícias. Desejo um bom começo de semana a todos. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!